Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema as nossas armas espirituais. O textuário está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4, e está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade prática: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 4, depois versículos 16 a 20. A nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. O primeiro deles é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E terceiro, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Professor Joás, comigo mais uma vez. Obrigado, professor. Deus te abençoe. Muito bem-vindo a mais essa lição. Professor, só dando uma recapitulada, nós estudamos até aqui 5 lições. O início da caminhada foi a lição de número 1, a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a larga. O céu, o destino do cristão, foi a lição 3. Como se conduzir na caminhada, uma lição espetacular, foi a lição 4. A lição da semana passada, os inimigos do cristão, foi a 5. E hoje, as nossas armas espirituais. Professor, toda vez que eu leio algo relacionado a armas espirituais, eu me lembro de Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6. E essa citação do pastor Oziel aqui de Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus lá no deserto, e a gente vê o quanto isso é importante para nós. Lição boa, né, professor? Muito bom. Na lição passada, a gente viu a quantidade de inimigos que a gente tem, né, de oposição ao nosso avanço na caminhada com Cristo, no Evangelho. E diante de tantos inimigos, a gente tem um armamento muito bom e muito útil, né, muito poderoso para sermos capazes, né, de lidar e de vencer todos esses inimigos aí. E quando o comentarista traz essa passagem do Evangelho da tentação de Jesus, né, a gente percebe que um dos armamentos, né, dos mais poderosos que a gente tem é a Escritura, né, a Palavra de Deus, a espada do Espírito, na comparação de Paulo, né, e com armas tão poderosas assim, a gente não deveria nem perder batalha nenhuma, né? Você vê que Jesus, com apenas 2 capítulos de Deuteronômios, né, 6 e 8, ele venceu toda a tentação no deserto, 40 dias de tentação, né? Então é uma arma poderosíssima que muitos cristãos perdem por não manejar bem, né? Verdade. Bom, professor, vamos lá na introdução, que nós vamos entender o porquê dessa lição, e tem muita coisa boa aí, né? E a gente vai tentar chegar lá no finalzinho aí, porque tem muita coisa de importância para o crente nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse momento da igreja sobre a terra. E é bom a gente sempre lembrar dessas lições. Vamos lá. Na lição anterior, estudamos a respeito dos 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nessa lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Professor, se tratando dessas armas, são armas que estão liberadas e disponíveis a todo tempo para o cristão. Agora, como chegar a essas armas? Qual o caminho para nós obtermos essas armas espirituais? A gente chegou a comentar isso na lição passada, né? São as disciplinas devocionais aí que todo crente tem, né? Leitura da palavra, oração, jejum, né? São essas armas que nós vamos falar hoje. E cada vez que você se aprofunda, né, no conhecimento da Escritura, se aprofunda no conhecimento de Deus por meio da oração, né, e se aprofunda no conhecimento de si mesmo,
né? A gente viu que eu mesmo sou um inimigo, né, nessa trajetória. A minha carne, né, ela tem desejos que lutam contra, né, o meu espírito. E na medida que eu mortifico essa carne, né, e vivifico esse espírito por meio dessas disciplinas, como o jejum, por exemplo, eu me torno mais forte, eu tomo para mim essas armas, né, e sou mais capaz de manejá-las à medida que eu faço isso com mais constância e mais conhecimento. Todos nós precisamos dessas armas, né, professor? A palavra de Deus, a oração e o jejum. A palavra de Deus está disponível para nós, se nós abrirmos a Bíblia. Tem alguém até que fala assim, a Bíblia fechada é um livro, aberta a palavra. Não, a Bíblia fechada ou aberta é a Bíblia, é a palavra de Deus. Claro que quando eu estou lendo, ela vai fazer um efeito em minha vida, vai surtir um efeito. Agora, oração e jejum, todas essas três armas aí tem a partilha humana, né? Nós precisamos correr atrás disso aí, ou precisamos lutar para conquistar, para adquirir essas armas, né? Não é que é mérito humano, as armas estão disponíveis para o cristão, mas se eu não sair e ir até o arsenal onde essas armas estão depositadas, eu não vou conseguir elas. É por isso que muitos cristãos tombam, né, na batalha, muitos cristãos são até derrotados, né, sofrem perdas assim, terríveis, e porque tem à disposição um arsenal mais poderoso que o do inimigo, mas não conhece, né, esse arsenal, não lança a mão dele e acaba tombando na batalha, né, infelizmente. Precisa mudar essa estratégia. A sinopse do capítulo 1, nós vamos entrar nele agora, está escrito assim: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. É bom lembrar, professor, que as nossas batalhas e pelejas não são contra o nosso verdadeiro inimigo, não são as pessoas, não são os nossos irmãos, as pessoas que estão em volta de nosso inimigo é o diabo. E contra ele não vai resolver armas carnais. Por isso a importância dessas três armas que são espirituais. Isso. Nossas armas são poderosas em Deus, né? Não são carnais. Verdade. Porque senão a gente entra naquela disputa assim, o Joás falou alguma coisa comigo, agora a partir de hoje ele é o meu inimigo. Não. Ou o Gilberto falou alguma coisa com o Joás, a partir de agora o Gilberto é o seu inimigo. Não. Vamos identificar o verdadeiro inimigo. A palavra de Deus é uma lente que vai mostrar ali quem é o verdadeiro inimigo. E a gente precisa estar atento a isso aí. As armas é o ponto 1, ponto 2, a estratégia do inimigo, e o ponto 3, o chefe de toda a força do mal. Então vamos lá. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, arco, flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça, caneleira. E contra essas armas, e essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Então todo o exército usa essas armas. Hoje há armas diferentes, né? Em pleno século XXI tem armas nucleares que são, né, inúmeras vezes piores que essas. As guerras de hoje são piores que as guerras do passado. Mas quem olha para um soldado romano, por exemplo, vai ver essas armas bem claras, né? A espada, o dardo, o escudo, o capacete, a caneleira, a couraça. Então a gente vai ver esses instrumentos. E alguns deles de ataque e outros de defesa, né, professor? A Bíblia narra, né, historicamente, muitas batalhas do passado, né? E acaba trazendo uma figura, uma imagem para nós de como eram essas guerras no passado, como eram esses armamentos, essas armas, né, tanto de ataque quanto de defesa. E muitas dessas narrativas históricas, né, sobre batalhas históricas, sobre guerras, trazem lições para nós, e a Bíblia, ao narrar isso, ela pretende nos ensinar lições valiosas também. Há momentos em que um exército mais poderoso, com melhores armas, com armamento melhor, perde a guerra por falta de conhecimento, né? Por falta de estratégia, né? Não conhece o inimigo, não conhece o campo de batalha. A gente vê isso na Bíblia, né?
E também na história geral, né, muitas batalhas, narrativas de batalhas que o exército era muito mais poderoso que o outro, acabou perdendo. E isso a gente pode tirar de lição para nós, porque se nós temos as melhores armas, por que às vezes a gente perde batalhas, né? A gente precisa tirar isso como lição, e a Bíblia traz essas histórias para isso também, né? A gente, eu olhando assim, um pouco mais teologicamente, né, essas questões aí, eu entendo que quando é esse o caso, né, de um cristão munido de tão excelentes armas, né, para vencer batalhas, ele acaba perdendo, eu entendo que é por falta de conhecimento. Né? O meu povo se perdeu porque faltou conhecimento. Né? O conhecimento acaba sendo uma arma poderosa também. Né? Você conhecer o inimigo, saber como ele atua, saber qual é o seu campo de atuação, né? Te dá, te nutre, né? De um conhecimento que vai ser essencial para qual arma usar, né? Qual estratégia lançar contra o inimigo e assim vencer essas batalhas. Né? Você me fez lembrar agora de uma das batalhas travadas pelo Império Romano. Eu li isso no livro do Edvard Gibbon, a gente está sempre falando de livro, né? Declínio e queda do Império Romano. Deixa eu ler esse ponto 2 que eu cito sobre isso, trazendo para o lado espiritual. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, para enganar. Arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Paulo nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro 5,8. Bom, se tratando de exército aí, professor, no ano 45, 46 a.C., bem ali próximo do nascimento, quem estava no poder de Roma, nessa época, era o imperador Júlio César, um estrategista em guerra. Quando ele foi conquistar a Gália, os gauleses montaram um exército muito grande, uniu toda a Gália para impor as suas regras a Roma. E Júlio César, bem estrategista, com um exército muito menor, ele e o Marco Aurélio na época, eles, futuramente ia ser o imperador, eles fizeram um muro e deram espaço aí de alguns metros e fizeram um outro muro. Ou seja, o inimigo não ficava em redor, ficava ao derredor. E ali de um muro para o outro ele colocou os arqueiros. Então ele conseguiu, com um exército menor, vencer um exército 3 vezes maior. São estratégias. O pastor Zé vem falando dessa estratégia do inimigo. O que o diabo usa para tirar o crente do foco? E ele falou aqui, ó, altas posições com mentira, arrebatar a palavra de Deus do coração das pessoas, usar pessoas para atrair, ou seja, traições, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Quando você falou isso aí do exército, eu lembrei dessa batalha de Júlio César contra os gauleses. A oração, a palavra de Deus e o jejum cria um muro e até mesmo um antemuro à nossa volta. E o diabo vai ficar mais distante. Mas se não houver essa proteção espiritual, se não houver esse muro em volta do crente, com certeza vai ser uma presa muito fácil para o diabo. Sim, e assim, o cristão ele precisa também, né, conhecer esse armamento, né, que está disponível. Não só conhecer o inimigo, conhecer o campo de batalha, mas conhecer o armamento. Então conhecimento é a chave maior aí para vencer essas batalhas, né? Acontece que às vezes a gente acaba lançando mão, né? A gente acaba tomando armamento estranho, né, para a nossa guerra, já que a nossa guerra é espiritual, né? Porque a gente às vezes toma estratégias e armas mundanas, né? Armas daqui. Né? Então a gente
deveria, né, ter essa postura de descartar todo o armamento natural, né, e tomar posse de todo o armamento espiritual, porque é esse que vai nos garantir a vitória, né? Interessante, professor, que você falou um negócio muito importante, que além de conhecer a estratégia do inimigo, eu citei o Júlio César, que era um estrategista, mas precisa conhecer a sua própria estratégia. Eu preciso saber que tipo de arma eu tenho, que tipo de arma que o inimigo vem, a minha força bélica para isso aí, se eu estou realmente munido de suprimentos ali. Isso é essencial na vida do cristão. Nós estamos falando de uma batalha espiritual onde o nosso inimigo não dorme. Ele é um ser atemporal. Está numa dimensão totalmente diferente da nossa. E não cansa, né? Vem uma vez, vem duas, vem três. E para a gente fechar esse ponto aqui, tem algumas pessoas que pensam que Jesus foi tentado só no último dia, só lá no 40º dia. Lucas é bem claro nisso aí, que ele foi tentado durante os 40 dias. Então ele precisou de suprimento espiritual para vencer isso aí. Como homem, sim, tá? Foi tentado 40 dias, com toda a tentação, né? Toda a tentação. Ele foi tentado em tudo. E venceu, né, professor? Venceu pela palavra. Exato. Bom, é uma das armas que está disponível para nós hoje. O chefe de toda a força do mal, ponto 3, e nós fechamos aqui o primeiro bloco dessa lição de número 6, que estamos falando sobre as armas do crente. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6:11, Romanos 13:12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Está em 1 Tessalonicenses 2:18. Uma das, né? Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar. Destacando aí da sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus desse século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. E o próprio Jesus falou isso, né, professor? A gente não deve brincar com o diabo, né? Não deve flertar com o inimigo. Nosso inimigo é conhecido e ele não deve ser subestimado, né? A gente falou muito na aula passada, né, sobre isso, da realidade, né, desse inimigo forte, né? Ele tem uma força, né? E ele exerce tanta força no mundo que é chamado de príncipe, né, de Deus desse século, príncipe desse mundo. Então a gente precisa ter todo o cuidado, né? E usar uma arma também que o próprio Senhor Jesus falou bastante, que é a vigilância, né? Você se manter constantemente vigiando, né? Estar atento para não cair. Você está de pé, você tem que estar o tempo todo atento. Por quê? Nós temos as melhores estratégias, as melhores armas, o conhecimento melhor. Então a gente deveria vencer todas as batalhas. Não acontece porque a gente não está sempre em vigilância. Não acontece porque o nosso inimigo não dorme, não descansa. E a gente cansa com muita facilidade, né? E aí baixa a guarda. Então a gente precisa estar atento a esse ponto da vigilância também, né? E detalhe, professor, se o cristão usar a palavra de Deus, a oração e o jejum, essas são vamos falar assim, são os carros-chefe, as armas mais pesadas do cristão. Mas tem outras armas também que o cristão pode usufruir dela, né? Isso. A vigilância é uma arma, evitar falar coisa demasiada. Tem gente que entrega o ouro só por uma conversa. E o inimigo usa de sagacidade, vai puxando até buscar essa informação. Então a vigilância também faz parte dessas armas. Essa é uma palavra muito definidora, né, do inimigo. É sagaz, astuto. Uhum. Né? Então, desde que a pessoa se entregou a Cristo, desde que a pessoa nasceu de novo, ela se tornou um alvo desse inimigo, né? E o seu trabalho é bem conhecido, ele vai procurar todos os meios para afastar a pessoa dessa salvação em Cristo, né? Para atrapalhar a caminhada dessa pessoa, vai colocar tropeços, né, no caminho, para acabar atacando a pessoa em si, né?
A pessoa agora tem uma vida que deve produzir o fruto do Espírito. Ele vai colocar ali arrogância, orgulho, inveja, tudo para a pessoa perder essa identidade nova que ela recebeu em Cristo, né? Ele vai tentar arrancar isso de qualquer jeito. Então é preciso constante vigilância, né? Além dessas 3 armas principais que nós estamos falando, né? Jejum, oração e palavra, precisa dessas outras posturas para se manter de pé. Uma arma vai se adequando à outra, né, professor? Isso. Uma arma vai se ajustando a esse arsenal aí que é gigantesco e precisa ser colocado em prática e em exercício. A verdade é essa. E para a gente fechar aqui, professor, que o tempo já está ali correndo, se tratando da palavra de Deus, que é considerada como espada, a espada é uma arma de defesa, né? Mas é uma arma de ataque também. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela nos ajuda a defender, ela também ataca. Num confronto direto com o inimigo, você vai precisar dessa arma, né? Muitas pessoas estão tombando por isso, né? Tem todo o armamento, sabe usar, mas quando está cara a cara com o inimigo, não tem essa arma que é a mais poderosa que tem, né? Num confronto direto, ela é essencial. A gente falou em outras lições aqui sobre a jornada do peregrino, né? O peregrino de John Bunyan. Tem uma passagem lá no livro muito interessante, que é essa luta dele com Apolion, né? E ele quase que perde a batalha, né? Uma narrativa muito assim, viva, muito emocionante. E assim, ele só não perdeu porque ele estava munido dessa arma essencial, que é a palavra, né? A espada. Ele foi equipado, né, no seu encontro lá com o evangelista, né? Com o intérprete. Ele foi equipado dessas armas aí espirituais e ele conseguiu vencer Apolião. Quase caiu, mas conseguiu vencer. Muito bom. Bom, próximo bloco nós vamos falar sobre as 3 armas espirituais do cristão, vamos aprofundar um pouquinho e vamos encerrar falando que Jesus é o nosso maior modelo. Voltamos já, vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com essa lição. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Estamos de volta com o seu ADEC TV, nós estamos na lição de número 6, as nossas armas espirituais. Professor, encerramos o capítulo passado falando aí do inimigo, o chefe da força de todo mal, a estratégia dele, mas também falamos das nossas armas. Agora nós vamos falar um pouquinho dessas 3 armas espirituais do cristão. Essas armas estão disponíveis para todo cristão: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos ganhar tempo aqui, professor. Na leitura nós já falamos muita coisa dessas 3 armas, mas Jesus nos deu exemplo de como manejarmos a palavra de Deus. Como o crente vai enfrentar o adversário ou enfrentar uma batalha com essa arma espiritual se ele não conhece essa arma? É a mesma coisa de eu chegar aqui e soltar a gente está indo para uma guerra e eu pego uma R15, por exemplo, e coloco na sua mão. Você não sabe nem manusear a arma, você não sabe trocar ali um projétil, você não sabe como aquela arma funciona, você não sabe a forma certa de colocar ela no corpo ou o distanciamento ali, porque senão que vai deslocar o seu ombro, dependendo da forma que você vai atirar. Tem todo um estudo disso aí. Assim eu manusear a palavra de Deus. O crente, talvez eu tenha uma Bíblia, mas eu não conheço a Bíblia. Quando chega a hora de eu usar essa arma contra o adversário, numa luta terrível, eu não vou saber usar. Vou estar com a arma e vou perder a batalha. Sobre isso eu penso logo no Salmo 1, né? Aquele salmista, ele dá esse tom aí que a gente está buscando aí no comentário. Porque você vê o Salmo dizendo que tudo que esse camarada fizer vai prosperar, né? Qualquer coisa que ele fizer é sucesso, né? Como que alguém vive uma vida desse jeito, né? Tudo que fizer prospera. E ele deixa bem claro, esse sujeito ele tem uma vida íntegra, ele não anda em caminhos de mal, né? Ele não se detém, ele não para com gente que vive pecando, ele não se detém, não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E assim, ele só tem esse tipo de postura e os seus empreendimentos só dão certo, só se tornam sucesso, porque tudo que ele faz é meditar na lei do Senhor, né? E ele tem prazer nisso. Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Palavra, né? Palavra de Deus está constantemente com ele, do começo ao final do seu dia, né? Em tudo que ele faz, ele considera essas palavras como guia, né? Para tudo que ele vai fazer. Então não tem como dar errado, né? E nós temos à nossa disposição a mesma ferramenta, a mesma arma, né? Já que nós estamos falando de armamento, né? É a mesma ferramenta. E assim, pensa numa ferramenta poderosa, algo que garante que tudo que você fizer vai dar certo. Então, pensa o quanto nós estamos perdendo por não ler mais a palavra. Não, mas como assim? Eu leio 3 capítulos por dia. Bom, tem como ler 6, né? Vai melhorar, né? Meditar nessa palavra, né? De dia e de noite, quer dizer constantemente, né? Então, quanto mais eu tiver apegado a mim essa palavra, né? Mais certa vai ser a minha vitória nessa guerra, que é a guerra espiritual, a batalha espiritual. Professor, atrelado à palavra de Deus, ou somado à palavra de Deus, aí vem a nossa fé, né? O que nos conduz à oração e o jejum. Nós demos uma série de estudos aqui do Tempo Central sobre jejum e sobre a oração. A gente fala nisso praticamente todo culto, mostrando a importância da oração, mas podemos falar que são irmãos gêmeos aqui, a oração e jejum. Um está bem atrelado ao outro, bem ligado ao outro. E num trigêmeos aqui, quando a gente fala da palavra de Deus, a oração e o jejum. Esses 3 aqui são quase que inseparáveis para a vida do cristão. A prática da oração, professor, o tanto que isso é importante para nós e o tanto que nós estamos negligenciando essa prática nos dias atuais. Usando essa analogia bélica aí, né? A oração ela é essencial porque
se você viver constantemente lendo a Escritura e meditando na Escritura, você já tem uma arma muito poderosa. Mas se você não tem contato nenhum com Deus, né, se você não conhece a Deus tanto quanto conhece a Escritura, não vai resolver muito. Né? Então precisa da oração. A oração é que vai tapar essa brecha aí, né, do conhecimento de Deus. E a gente deve, assim como o salmista fala de uma vida constantemente pautada na Escritura, né, o apóstolo Paulo, por exemplo, João, Tiago, os apóstolos falavam de uma vida constantemente em oração, né, buscando o conhecimento de Deus, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento de Deus só é possível, né, além desse conhecimento superficial, né, que Deus se revela em tudo, na natureza, nas coisas criadas e tudo. Né, na perfeição que é a nossa estrutura, que é a natureza das coisas, do mundo, né, as coisas criadas. Além desse conhecimento, tem o conhecimento mais profundo, né, o conhecimento de bater papo, de dialogar, de conversar. Né? Então você se torna amigo de Deus quanto mais você conversa com Deus. Né? Então é aí que entra a oração, é outra arma poderosíssima. Bom, se tratando da oração, muita gente pensa que a oração tem que ser aquela coisa formal, tem que usar palavras bonitas e acaba virando uma vã repetição. A oração é um diálogo. Gostei desse termo que você usou e é mesmo, como a gente vê. Por exemplo, a gente está numa mesa tomando café e a gente vai conversar. Estou dando um exemplo do que é oração. A oração precisa ser da mesma temática, nós precisamos ter liberdade, precisamos ter acesso ao Pai, e esse acesso vem através da oração. A oração é um diálogo, é a gente expressar o que está lá na nossa alma, lá no nosso coração mesmo, conversar com Deus e ouvir Deus também. É o que muitas vezes a gente não para pensar, professor, que a oração ela é uma via de mão dupla. A oração eu falo, mas eu também preciso estar em silêncio para ouvir a outra parte falar. Jesus é o nosso maior exemplo nesse contexto também. Nós falamos aqui algumas lições passadas, na lição 4, se eu não me engano, né, de Jesus como nosso referencial máximo, né, de nosso padrão de conduta. Né, nós falamos isso na lição 4. E assim, não poderia deixar de sê-lo nesse ponto também. Né? Ele é nosso padrão máximo em tudo e no quesito oração. Jesus não fazia nada sem oração. Você vê, ele vai escolher os discípulos, ele passava a noite orando, né? Virava a noite inteira orando, para escolher bem escolhido. Né? Jesus ia realizar alguma coisa, algum milagre, algum sinal, alguma coisa, era sempre com oração, né? Oração o tempo todo. Quando ele foi repreender alguns hipócritas, né, religiosos, ele falou, vocês erram por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Né? Ele estava falando com gente que era capaz de citar o Bereshit inteiro, de cor até, né, a Torá inteira, né? O Tanar inteiro. Alguns deles eram capazes de recitar o Tanar inteiro, de cor. Né? E como que ele está dizendo vocês não conhecem a Escritura? Ele está dizendo, as Escrituras falavam de mim, como é que vocês estão me perseguindo? Vocês deveriam saber quem eu sou, que eu sou o Filho de Deus, o Messias. Deveriam saber, as Escrituras falam o tempo todo. Né? Então é conhecer mesmo. Né? E só é possível conhecer a Escritura se houver essa outra via, né? Que é a oração, o conhecimento de Deus. Vocês não conhecem a Escritura nem poder de Deus. Né? O que Jesus está demonstrando é que só é possível esse nível de conhecimento mesmo, real, quando as duas coisas estão juntas. Né? É como se uma dependesse da outra para dar o passo seguinte. Né? Então, não adianta ir à Escritura sem o poder de Deus. Não adianta ir ao poder de Deus sem a Escritura. Eu vou orar mal se eu não orar a Escritura. E eu vou interpretar mal se eu não
buscar a Deus em oração, vou interpretar mal a Escritura, né? Então precisa das duas coisas, é Deus que revela a Escritura, então eu preciso buscar a Deus em oração. Bom, se tratando do jejum aqui, para a gente fechar aqui, professor, se for para mim classificar as quatro vozes de um coral, tenor, baixo, barítono e contralto, não? Barítono e... Primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo, de um quarteto, O coral é tenor, baixo, contralto e soprano. Bom, se fosse me classificar o jejum aqui num coral, eu falaria que é um contralto e no tenor um barítono. É o que dá equilíbrio entre a oração e a leitura da palavra. É o que vai nos deixar sensível. Quem entende música sabe disso, né? É aquela voz que está ali criando... Da liga. Isso, da liga. O jejum é isso aí. O jejum te desconecta do mundo metafísico e te conecta ao mundo espiritual, né? É impressionante isso, né? Os críticos estão aí. Você ouve um tenor ou um soprano sozinho, dá para ouvir, é agradável, né? Agora, você ouve um contralto sozinho, parece que tem alguma coisa errada, né? Agora, você junta tudo, fica bonito. É poderoso. Né? Fica bonito. Então, a analogia tá boa. É o que se diz do jejum. O jejum, ele é essencial para a vida do cristão. Quando a gente tem o exemplo de Moisés, Elias e o nosso maior exemplo, Jesus, falando de jejum e praticando jejum, ele está mortificando sua carne e dando voz ao Espírito. A verdade é essa. Então, a gente desconecta do mundo natural e conecta-se à palavra de Deus através da oração. Esse trio, essa composição perfeita, o crente fica mais sensível espiritualmente, consegue ter um discernimento melhor. Os críticos vão dizer o contrário, né? Que não tem necessidade, que isso é quase um masoquismo e coisas semelhantes. Mas não é isso não. O jejum é essencial para a vida do cristão. E a gente tem ensinado isso aqui, tá? Hoje existe um conhecimento científico até acerca do jejum, né? Que demonstra muitos benefícios que o jejum traz só por ser praticado, né, naturalmente. Agora, o jejum bíblico, né, ele tem todos esses benefícios da prática natural e ainda o benefício espiritual, porque quem faz o jejum bíblico, né, está se abstendo do alimento ao mesmo tempo que está buscando a Deus em oração. Está se abstendo do alimento ao mesmo tempo que está meditando na palavra que leu no devocional de manhã, né, e meditando nessa palavra, falando com Deus, tudo ao mesmo tempo, né, enquanto se abstém do alimento. Então não é só o jejum natural já traria benefícios para a pessoa, né? Um dos prêmios Nobel de Medicina, né, foi agraciado com esse título porque descobriu o processo de autofagia. Né? Quando o ser humano jejua, né, as células boas do corpo acabam engolindo, comendo, né, as ruins, né, as defeituosas. Então, isso traz benefícios para o corpo, né? Ele, no seu estudo, ele chega a falar de uma melhoria em quadros que a gente achava que não tinham reversão, né? Alzheimer, né? Parkinson. Poxa, Parkinson não tem cura, mas ele descobriu que o jejum praticado de uma certa maneira, né, lógico, com estudo, né, ele acaba retardando os efeitos do Parkinson. E a pessoa vai tremer menos, vai ter mais controle, por causa desse processo de autofagia. Então, olha só, o jejum natural já tem benefícios extraordinários. Você imagina esse jejum bíblico, né? O jejum com leitura da palavra, com oração, né? Então, é também uma arma poderosa. E assim, voltando a essa analogia bélica da lição aí, né, de guerra, essas três armas, elas têm propósitos específicos na hora da batalha, né? A gente já falou da espada, ela é muito útil, muito valiosa no confronto direto, né? Você vai precisar manejar bem essa palavra da verdade, né, para vencer o inimigo num confronto direto. A oração,
ela vai ser muito útil quando você precisar de reforço, né? Eu preciso de, não estou dando conta, eu preciso de reforço. Aí, se você não tiver essa amizade, essa comunhão com Deus, né, não vai funcionar. Mas se você está em constante oração, você só clamar o nome, ele já se manifesta com ajuda, com socorro, com amparo, né? E o jejum é contra aquele inimigo que a gente falou na aula passada, que é a carne, né? Olha só, se o jejum natural já acontece esse processo de células boas devorando células ruins, né? A minha carne está fazendo bem para a minha carne, né? Olha só, imagina esse jejum bíblico, né? Essencial para vencer a carne, né? Esse inimigo tão poderoso que a gente tem. Verdade. E o que diferencia um jejum bíblico de um jejum natural é exatamente o propósito. Isso. É um propósito espiritual e um propósito cotidiano, que também não é pecado, professor. Claro. A gente vai deixar isso bem claro. Mas o propósito espiritual do jejum, o jejum bíblico, ele tem uma conotação de suprimento espiritual, né? Você tem uma arma, você sabe como usar, mas se faltar munição, você não tem nada. E o jejum é esse suprimento que vai te dar munição aí para vencer. Professor, nosso tempo já está mandando a gente parar, mas vamos sintetizar aqui bem rapidinho. Jesus é o nosso maior exemplo, nós já falamos que ele venceu o diabo usando a palavra, ele vivia em oração e ele também vivia em jejum. Quer um exemplo melhor do que o de Jesus? Não tem. Ele é o nosso padrão por excelência. Nosso maior exemplo, né? Verdade. Isso. Eu acho que está muito bem claro, né, professor? Isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir aqui assistir uma aula presencial. Domingo estamos aqui. De 8 às 10. Nós ficamos por aqui com essa lição maravilhosa. Te fazemos um convite a estar com a gente em qualquer uma das nossas ADECs, espalhados aí por todo o município de Caratinga. A Escola Bíblica Dominical funciona de 8 às 10 todos os domingos. Venha nos fazer uma visita, vai ser muito bom tê-lo com a gente aqui em uma dessas lições. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho de sempre e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.